Fala aí, galerinha, tudo certinho? Ó, nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa diferente, tá? Eu separei 5 perguntas sobre efetivação que a galera mandou lá no nosso Instagram. Se você ainda não sabe, lá no nosso Instagram a gente sempre abre as caixinhas de pergunta porque eu quero saber quais são as suas dúvidas. Eu quero ir direto na fonte, né? Eu não quero ficar aqui imaginando quais são as suas dúvidas, seus desafios. Eu quero que você me diga para eu conseguir te ajudar, beleza? Então, se você ainda não segue a gente, entra lá na nossa página, @motimquebra-o-giz, ou então faz o seguinte, clica no link que eu deixei aqui na descrição, valeu? Recentemente eu tenho recebido muitas dúvidas sobre esse tema lá no nosso Instagram, então eu decidi vir aqui no YouTube e gravar um vídeo só para tirar essas dúvidas, beleza? Então a gente fica muito focado ali em currículo, dinâmica de grupo, né, entrevistas, até a gente conseguir a nossa aprovação, ser aprovado num processo seletivo. Mas a gente nem imagina que quando a gente está entrando na empresa ali, é quando a brincadeira está começando de verdade, né? Então, a gente vai entender exatamente como conquistar a nossa efetivação no vídeo de hoje. Bora lá? E a primeira pergunta, quem me mandou foi a Brenda. A Brenda perguntou assim, ó, Renan, é possível ser efetivado antes de terminar a graduação? Brenda, a resposta é que sim, tá bom? Você só não vai assumir o mesmo cargo que você assumiria caso você já tivesse formada, tá? Como assim? Todos os cargos, eles têm que respeitar uma série de regrinhas, tá? São regras da CLT, são regras do sindicato, são regras do conselho, né? Tem um conselho de economia, conselho de contabilidade, conselho de engenharia. Por exemplo, para você assumir um cargo de engenheiro júnior, você precisa já ter terminado a faculdade de engenharia. Se você quiser assumir um cargo de analista júnior, você tem que ter terminado alguma graduação de nível superior também. O que vai acontecer? Provavelmente o que a empresa vai fazer é te efetivar em cargos que não tenham essa exigência, tá bom? Tem centenas de cargos, tem muitos, mas geralmente o que as empresas elas efetivam nesses casos como auxiliar ou como assistente. Provavelmente é isso que vai acontecer com você. Eu, Renan, acho que vale a pena sim você ser efetivada nesses cargos, porque eu acho que, bem, primeiro que essa é a sua única opção, né? Se for o caso aí na sua empresa, tá? Mas você só tem que ficar de olho e conversar com o seu gestor para entender se você vai conseguir continuar crescendo lá dentro, né? E daqui a pouco, quando você terminar a faculdade, ser efetivada mesmo, ser promovida, né, para um cargo de analista, um cargo de engenheiro, né, se for o caso. Então, eu acho que é importante você ter essa conversa com o seu gestor para entender como funcionam esses cargos aí dentro da empresa, porque isso varia também um pouco de empresa para empresa, tá bom? Então, agora vamos para a nossa segunda pergunta aqui. A segunda pergunta foi enviada pela Ingrid. Ela falou assim: a partir de quanto tempo de estágio é bom começar a falar sobre a possibilidade de ser efetivado? Ingrid, o que eu recomendo? Depois que você passar 6 meses de estágio ou quando faltar 1 ano para você se formar, tá bom? O que vier primeiro. Para começar, você vai sentar com ele e mostrar que você tem muito interesse em ser efetivado ali. Tenta entender como é que funciona esse processo de efetivação, né? Como é que a empresa toma a decisão de efetivar ou não um estagiário ali da área. Então, tenta puxar essas informações dele. Depois você vai criar um plano junto com ele, tá? Então, você vai tentar extrair dele ali, né? O que você precisa fazer para ser efetivado? Cara, tem coisas que você precisa aprender ainda? O que você tem que executar no dia a dia? Quais tarefas você tem que estar pronto para desempenhar, né? Será que você ainda precisa se capacitar em alguma ferramenta da sua área? Então, você vai tentar puxar isso tudo dele para você criar esse plano. E aí, com esse plano pronto, você vai começar a acompanhar, né? Então, ó, isso aqui eu tô conseguindo fazer, isso aqui eu aprendi, isso aqui eu tô me capacitando. E aí você vai conseguir provar para o seu gestor que você cumpre aquilo que ele espera de alguém que quer ser efetivado, né? Então, você simplesmente vai mostrar para ele, ó, nós fizemos esse plano lá atrás, eu cumpri, eu tô pronto para dar o próximo passo. E por outro lado, se durante essa conversa aí com o gestor ele falar que a empresa não efetiva, não tem essa possibilidade, é bom também que você já sabe, né? E aí você consegue atualizar o seu currículo para você se candidatar para novas vagas essas que sim, né, te efetive, que tenha uma perspectiva de crescimento lá dentro. A terceira pergunta aqui foi da Isabela. A Isabela perguntou: dicas para ser efetivada. Isabela, eu acabei de falar que é muito importante você mostrar esse interesse e criar um plano com o seu gestor, certo? Mas além disso, é importante você entender o que o gestor espera de você quando você for efetivado e até durante o seu estágio também, né? Você não vai chegar agora na empresa e você vai pensar, né, na estratégia
estratégia da empresa, vamos expandir para a Europa, vamos para os Estados Unidos, vamos para a China. Cara, você não vai ser essa pessoa que vai definir isso, tá? Vai ser o chefe do seu chefe do seu chefe que vai fazer isso. O que a empresa espera de você é que você seja muito boa na parte técnica, tá? Nas atividades operacionais. Então, para isso, você vai ter que dominar muito bem as ferramentas da sua área, tá? Então, o que você usa aí no dia a dia do seu trabalho? Por exemplo, você usa muito o Excel, você usa muito o Power BI, o PowerPoint, o Photoshop, enfim, quais são as ferramentas que você usa no dia a dia do seu estágio? Essas ferramentas, elas são super valorizadas pela empresa, né? E a empresa espera que você domine elas. Então, uma dica muito boa é você se capacitar nessas ferramentas que você usa para você se tornar o cara da sua equipe que mais domina, a pessoa ali, né, da sua equipe que mais domina essas ferramentas. Assim, a empresa vai criar um vínculo contigo, ela vai criar até uma dependência, sua área vai ser meio que dependente de você. Então, isso também é um argumento muito bom para você ser efetivada, sabe? Então, você criar esse plano com o seu gestor e você dominar as ferramentas técnicas da sua área. A quarta pergunta foi da Ingrid. Ela perguntou assim, ó: estagio no setor público, não tem como efetivar. Mudo depois de um ano de estágio ou tento trainee depois? Ingrid, o que eu particularmente acho? Eu acho que não vale a pena você ficar num estágio que não vai te efetivar ali pelo final da faculdade, sabe? Independente se é público ou se é numa empresa, né? Tem muita empresa também que não tem plano de te efetivar, tá? E eu acho que vale mais a pena, então, você começar a participar de outros processos seletivos em empresas que tenham essa perspectiva, né? Que te deem essa possibilidade de você crescer lá dentro, tá? Então eu faria isso, eu procuraria essas vagas e tentaria ser efetivado lá dentro. Se você realmente quer o trainee, né? Se é algo que você realmente sonha e não só algo, eu tento trainee se eu ficar desempregada depois e tal. Se for algo que você realmente quer, mesmo assim vale a pena você ser efetivada no seu estágio, numa empresa, tá? Para você fazer os processos seletivos com uma bagagem maior. Você vai ter mais experiência, mais história para contar. Então, isso também vai facilitar você ser aprovada lá no processo de trainee. E para fechar, né, a gente tem a nossa quinta e última pergunta, que foi do Carlos. O Carlos perguntou assim, ó: caso eu termine a faculdade sem ser efetivado no estágio, quais passos eu devo tomar? Então, Carlos, esse aí, cara, é o pior cenário que a gente pode pensar, né, cara? É muito mais difícil você entrar no mercado depois de formado do que durante a faculdade. Por quê? Porque na faculdade você está competindo com pouca gente, né? A galera da sua turma, uma galera que tá um período acima, um período abaixo, mas é todo mundo ali naquele mesmo ambiente, sabe? Quando você se forma, você já tem gente que está formada há 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos formado e está concorrendo nas mesmas vagas que você, tá bom? Então, e aí o que acontece? Essa galera que já se formou há mais tempo, eles vão ter muito mais experiência do que você, não tem como fugir. O cara já deve ter trabalhado antes, o cara já deve talvez ter feito até pós, ter feito mestrado, talvez o cara já tenha um currículo muito maior que o seu, provavelmente. Sabe? Então não dá para você tentar se diferenciar pela sua experiência. Mas, como eu falei agora há pouco, dá sim para você se diferenciar pelo seu nível de domínio das ferramentas técnicas que a empresa busca que você domine, sabe? Então, por exemplo, se a empresa quer alguém muito bom no Excel, muito bom no VBA, Power BI, ou então, por exemplo, sei lá, Photoshop, Premiere, After Effects, né, essas ferramentas da galera mais para a área de comunicação, cara, se ela procura e ela valoriza pessoas que dominam essas ferramentas, é isso que você tem que fazer. É o que eu faria. Eu dominaria muito no nível bem alto essas ferramentas e assim eu conseguiria me diferenciar dos outros candidatos. Porque é o que eu falei também agora há pouco, né? A galera no mercado não tem um nível muito alto. É uma média que é uma média, né? Então, você facilmente se capacitando consegue se diferenciar. E aí sim, você consegue ser um candidato que vai chamar a atenção da empresa, mesmo não tendo tanta experiência quanto o resto dos outros candidatos, tá? Mas, ó, eu tô torcendo para você conseguir essa sua efetivação aí ainda, tá? Eu tô torcendo para dar tempo para você não precisar viver o que 45% dos universitários vive, que é se formar desempregado. Sabia desse indicador aí? 45% de todos os universitários se formam desempregados, segundo uma pesquisa da Anub. Eu não quero que isso aconteça com você, eu quero que
que você esteja do outro lado. E antes de eu ir embora, eu decidi trazer aqui uma última pergunta, uma pergunta extra, aqui um bônus para você que ficou aqui até o final, tá? Que é de um seguidor nosso, tá? Que abriu o coração pra gente. Eu não vou nem citar o nome dele aqui, né? Porque, enfim, ele desabafou aqui mesmo. Ele escreveu assim, ó: me considero um derrotado. Pulo de estágio em estágio e ninguém me efetiva. O que fazer? Então, assim, a minha mensagem que eu passei para ele e que eu quero passar aqui para vocês também é o seguinte, cara. Primeiro, eu não acho que ele seja um derrotado. Eu não acho que você seja um derrotado, sabe? Eu acho que todos nós somos capazes de chegar lá. O problema é que a gente não é preparado para conquistar, né? Primeiro o nosso estágio, que é muito suado no começo, e depois a nossa efetivação. Por quê? Porque a gente segue um modelo padrão, um modelo tradicional ali da sala de aula, da teoria, né? Que não está conectado com o que o mercado está buscando. Então, ela não toda essa preparação que você tem na parte acadêmica, da faculdade, do colégio, ela não é suficiente para o que o mercado aqui está buscando. Você precisa dar passos além do que a sala de aula está buscando. Então você não é uma pessoa fracassada, tá? Você não é um derrotado, você é uma pessoa comum. Você está seguindo o que todo mundo segue. Tanto é que eu falei, grande parte dos recém-formados se formam desempregados. Então você é uma pessoa comum, tá? Eu também era assim, tá bom? Então não fica se julgando. Eu tenho certeza que você é mega capaz. O que eu acho que faltou para você foi uma palavra, tá? Que é a palavra alinhamento. Alinhamento como? Primeiro, alinhamento durante o processo seletivo, para você perguntar para o gestor quais são as perspectivas de crescimento ali naquela empresa, né? Existe a possibilidade de efetivação se eu mandar bem aqui, né? Se eu fizer tudo direito, se eu me destacar aqui dentro do estágio. Outra coisa, outro alinhamento, depois que você entrar, você criar esse plano com o seu gestor, né? Entender, cara, o que eu preciso fazer para conquistar a minha vaga de efetivo, né? O que você quer que eu aprenda, o que está faltando, né? Então, você alinhar com ele isso também. E terceiro, você alinhar no dia a dia. Eu tô cumprindo o que a gente tinha combinado? Tá faltando alguma coisa? Eu tô indo no caminho certo? Então, você ficar fazendo esse acompanhamento aí. Se você criar esse alinhamento, né? Desde o início, lá do processo, depois, quando você entra, o plano, alinhar o plano, e terceiro, alinhar, né, o atingimento do plano, cara, eu tenho certeza que você vai conquistar a sua efetivação no próximo estágio que você entrar, beleza? Então, fica tranquilo, tá? Você é uma pessoa comum, eu também, quando eu entrei no meu estágio, né? Depois eu passei no trainee, mas assim, eu não tinha ideia se eu ia ser efetivado ou não. Poderia muito bem não ter sido efetivado e ter sido mais uma pessoa que caiu na estatística dos 45%, sabe? Então, fica tranquilo, conta comigo, eu tô aqui para te ajudar também. Curtiu essas perguntas? Ó, elas te dão praticamente um plano aí para você ser efetivado, né? Então, olha só, se você tiver ficado com qualquer outra dúvida, tá, sobre efetivação, faz o seguinte: comenta aqui embaixo para mim que eu vou pegar as melhores perguntas e vou criar uma parte 2 desse vídeo, beleza? Mas é isso, espero que você tenha curtido pra caramba. Vamos lá, vamos atrás dessa efetivação, conta comigo e tamo junto. Valeu, um abração!